Ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal, Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente, com qualquer valor, a partir de R$1. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, para melhorar este canal, que é nosso. Deus lhe pague, com muita saúde e paz. O Papa Bento XVI tem razão. O marxismo não é mais útil. Sim, o marxismo, conforme muitos na igreja o entendem, uma ideologia ateísta que justificou os crimes de Stalin e as barbaridades da Revolução Cultural Chinesa. Aceitar que o marxismo, conforme a ótica de Ratzinger, é o mesmo marxismo conforme a ótica de Marx, seria como identificar catolicismo com Inquisição. Poderia dizer hoje, o catolicismo não é mais útil, porque já não se justifica enviar mulheres tidas como bruxas à fogueira, nem torturar suspeitos de heresia. Ora, felizmente, o catolicismo não pode ser identificado com a Inquisição, nem com a pedofilia de padres e bispos. Do mesmo modo, o marxismo não se confunde com os marxistas que o utilizaram para disseminar o medo, o terror e sufocar a liberdade religiosa. Há que voltar a Marx para saber o que é marxismo. Assim como há que retornar aos evangelhos e a Jesus para saber o que é cristianismo, e a Francisco de Assis para saber o que é catolicismo. Ao longo da história, em nome das mais belas palavras, foram cometidos os mais horrendos crimes. Em nome da democracia, os Estados Unidos se apoderaram de Porto Rico e da base cubana de Guantánamo. Em nome do progresso, países da Europa Ocidental colonizaram povos africanos e deixaram ali um rastro de miséria. Em nome da liberdade, a Rainha Vitória, do Reino Unido, promoveu na China a devastadora Guerra do Ópio. Em nome da paz, a Casa Branca cometeu o mais ousado e genocida ato terrorista de toda a história: as bombas atômicas sobre as populações de Hiroshima e Nagasaki. Em nome da liberdade, os Estados Unidos implantaram em quase toda a América Latina ditaduras sanguinárias ao longo de 3 décadas, de 1960 a 1980. O marxismo é um método de análise da realidade e, mais do que nunca, útil para se compreender a atual crise do capitalismo. O capitalismo, sim, já não é útil, pois promoveu a mais acentuada desigualdade social entre a população do mundo, apoderou-se de riquezas naturais de outros povos, desenvolveu sua face imperialista e monopolista, centrou o equilíbrio do mundo em arsenais nucleares e disseminou a ideologia neoliberal que reduz o ser humano a mero consumista submisso aos encantos da mercadoria. Hoje, o capitalismo é hegemônico no mundo. E de 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta,
4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza e 1,2 bilhão padecem fome crônica. O capitalismo fracassou para 2/3 da humanidade que não tem acesso a uma vida digna. Onde o cristianismo e o marxismo falam em solidariedade, o capitalismo introduziu a competição. Onde o cristianismo e o marxismo falam em cooperação, o capitalismo introduziu a concorrência. Onde o cristianismo e o marxismo falam em respeito à soberania dos povos, o capitalismo introduziu a globo-colonização. A religião não é um método de análise da realidade. O marxismo não é uma religião. A luz que a fé projeta sobre a realidade é, queira ou não, o Vaticano, sempre mediatizada por uma ideologia. A ideologia neoliberal, que identifica capitalismo e democracia, hoje impera na consciência de muitos cristãos e os impede de perceber que o capitalismo é intrinsecamente perverso. A Igreja Católica, muitas vezes, é conivente com o capitalismo, porque este a cobre de privilégios e lhe franqueia uma liberdade que é negada pela pobreza a milhões de seres humanos. Ora, já está provado que o capitalismo não assegura um futuro digno para a humanidade. Bento XVI o admitiu ao afirmar que devemos buscar novos modelos. O marxismo, ao analisar as contradições e insuficiências do capitalismo, nos abre uma porta de esperança a uma sociedade que os católicos, na celebração eucarística, caracterizam como um mundo que todos haverão de partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. A isso Marx chamou de socialismo. O arcebispo católico de Munique, Reinhard Marx, lançou em 2011 um livro intitulado O Capital, um legado a favor da humanidade. A capa contém as mesmas cores e fontes gráficas da primeira edição de O Capital, de Karl Marx, publicada em Hamburgo em 1867. Marx não está morto e é preciso levá-lo a sério, disse o prelado por ocasião do lançamento da obra. Há que se confrontar com a obra de Karl Marx, que nos ajuda a entender as teorias da acumulação capitalista e o mercantilismo. Isso não significa deixar-se atrair pelas aberrações e atrocidades cometidas em seu nome no século XX. O autor do novo O Capital, nomeado cardeal por Bento XVI, em novembro de 2010, qualifica de sociais éticos os princípios defendidos em seu livro. Critica o capitalismo neoliberal, qualifica a especulação de selvagem e pecado e advoga que a economia precisa ser redesenhada segundo normas éticas de uma nova ordem econômica e política. As regras do jogo devem ter qualidade ética. Nesse sentido, a doutrina social da Igreja é crítica frente ao capitalismo, afirma o arcebispo.
O livro se inicia com uma carta de Reinhard Marx a Karl Marx, a quem chama de querido homônimo, falecido em 1883. Roga-lhe reconhecer agora seu equívoco quanto à inexistência de Deus, o que sugere, nas entrelinhas, que o autor do Manifesto Comunista se encontra entre os que, do outro lado da vida, desfrutam da visão beatífica de Deus. O marxismo não é mais útil. Texto de Frei Beto. Para quem ainda não sabe, Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, é um frade dominicano, jornalista graduado, escritor brasileiro e assessor de movimentos sociais. Nasceu no dia 25 de agosto de 1944 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva nesse canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, literatura, espiritualidade, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força.